Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa aula de História, hoje nós iniciaremos a unidade 3. Nós estudaremos nessa unidade sobre o encontro das culturas. Isso mesmo, nós estudaremos da página 64 à página 74. E faremos atividades na página 67 e na página 74. Vamos lá então? O Encontro das Culturas, unidade 3. Vamos lá então. Aqui nós temos a imagem do marco do descobrimento do Brasil localizado em Porto Seguro, na Bahia. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, as primeiras terras avistadas foram a do estado baiano. O que eu sei? O objeto retratado é uma pedra que está protegida por um vidro. Em sua opinião, ela é importante? Você sabe identificar qual é o evento histórico que ela representa? Por que você acha que esse objeto foi colocado de frente para o mar? Qual é a relação entre eles? Essas perguntas você discutirá aí com a sua família. Ideias em construção. Antigamente era comum ler nos livros de história a afirmação de que Pedro Álvares Cabral havia descoberto o Brasil. Contudo, quando falamos em descoberta, pensamos em algo que não existia até aquele momento. Por isso, será que as terras que hoje formam o Brasil não existiam antes da chegada dos portugueses? Será que nelas não haviam habitantes? Antes de responder, observe a imagem. Olha só, quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, eles já encontraram os índios por aqui. Aqui na página 67, nós temos algumas questões. A que conclusões você chegou? Como essa obra de arte ajudou você a responder à pergunta anterior? Para alguns historiadores, uma das formas de explicar a chegada dos portugueses ao Brasil é afirmar que o Brasil foi conquistado pelos portugueses. Além disso, é importante saber que a expressão conquista não diz respeito apenas ao contato dos portugueses com os indígenas e as trocas culturais que ocorreram entre eles. Conquista também significa que existiram muitos conflitos e guerras entre os nativos e os colonizadores. O encontro desses povos e de outros que chegaram depois, como os africanos e os imigrantes de diversas origens, é o que vamos estudar nesta unidade. Construindo conhecimento. O Brasil há milhares de anos, muito antes de os portugueses desembarcarem nas terras que hoje formam o Brasil, o território já era habitado. Os primeiros grupos humanos que aqui habitaram viveram em uma época na qual a escrita ainda não havia sido inventada. Esses povos receberam o nome de povos primitivos. Os povos primitivos registravam cenas de seu cotidiano e tudo o que consideravam importantes em pinturas nas paredes das cavernas, um tipo de registro chamado de pintura rupestre. De acordo com pesquisadores, a pintura rupestre comprova que o Brasil já era povoado há milhares de anos antes mesmo da chegada dos portugueses. Aqui nós temos um exemplo de pintura rupestre feita há cerca de 50 mil anos em uma caverna da Serra da Capivara, no Piauí. Na imagem é possível observar figuras de animais. Os registros rupestres mais antigos foram feitos pelos povos que viviam em pequenos grupos e se movimentavam pelo território brasileiro em busca de alimento, pois desconheciam a agricultura. Além disso, praticavam a caça de pequenos animais para sobreviver. Depois de muito tempo, outros povos habitaram o território que hoje chamamos de Brasil, como os povos marajoaras, que viveram na ilha de Marajó e na região da Amazônia há cerca de 2.000 anos. Um exemplo de cultura material produzida pelos marajoaras é a cerâmica, com desenho de linhas,
formas geométricas, além de baixo e alto relevo. Aqui nós temos cerâmica marajoara, considerada uma das artes mais antigas do Brasil. A chegada dos portugueses. Como vimos, quando Cabral e sua frota chegaram às terras que atualmente correspondem ao Brasil, outros povos aqui habitavam. Diversas etnias indígenas ocupavam grande parte do território, mas os primeiros contatos se deram com indígenas que viviam no litoral. Os portugueses retiravam da natureza vários recursos, não somente para a própria sobrevivência, mas também para comercializar e lucrar. Usavam roupas de tecido que cobriam todo o corpo, sapatos e chapéu. Falavam a língua portuguesa e tinham crenças baseadas no catolicismo. Os indígenas, por sua vez, retiravam da natureza apenas o necessário para a própria sobrevivência, andavam nus, usavam adornos e enfeites feitos de penas de aves, ossos ou pedaços de madeira. Conheça o artista. Oscar Pereira da Silva nasceu em 1867 na cidade do Rio de Janeiro. Foi pintor, decorador, desenhista e professor. Em 1889, mudou-se para Paris, na França. Após ganhar um prêmio concedido por Dom Pedro II, lá realizou diversos estudos e pintou telas. De volta ao Brasil, fundou a Escola Nacional de Belas Artes em São Paulo, onde começou a ensinar. Em suas obras, destacam-se retratos de paisagens, cenas históricas, temas religiosos e cenas cotidianas. Você é o historiador. As pinturas são fontes históricas que nos ajudam a compreender a história. Nem sempre as pinturas são feitas na época dos acontecimentos que retratam. Muitas vezes elas são encomendadas aos pintores apenas anos mais tarde, depois de ocorrido o evento a ser retratado. A imagem a seguir é uma obra de arte encomendada pelo Museu Paulista em 1922 para comemorar o centenário da independência do Brasil, ocorrido em 1822. Oscar Pereira da Silva, que é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro no ano de 1500. Olhos sobre tela, e esta obra de arte se encontra no Museu Paulista, em São Paulo. Então vamos lá. Você consegue identificar o evento histórico que está representado na pintura? Quais são os grupos retratados na imagem? O que você sabe sobre eles? A situação retratada ocorreu em 1500, mas a pintura foi feita em 1922. Reflita com os colegas. O artista conseguiu retratar exatamente o que aconteceu no local? Você terá essa conversa aí com a sua família. O primeiro contato dos indígenas com os portugueses causou estranhamento. O encontro entre eles foi relatado por Pedro Vaz de Caminha, um escrivão que acompanhou a frota de Cabral em uma carta ao rei de Portugal. Carta com registros impressos sobre a nova terra. A pintura retrata Pedro Vaz de Caminha lendo para os membros da frota de Pedro Álvares Cabral a carta que foi enviada depois ao rei Dom Manuel I. Nesta carta, ele escreve o momento em que avistaram as terras e o nome dado a elas. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e doutras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs nome o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. O escrivão também relatou algumas situações do encontro entre os portugueses e os indígenas. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes. Bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura,
nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados, e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros de comprimento de uma mão travessa, de grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que correspondem ao Brasil, a comunicação, ou seja, a troca de conhecimento e informações entre os diferentes povos do mundo, se dava basicamente por meio de cartas e relatos. Além disso, muitos povos desconheciam a existência de algumas partes do mundo e até mesmo a existência uns dos outros. Quando eles se encontravam, como ocorreu com os portugueses e os indígenas, havia estranhamento e julgamento entre eles. Refletindo sobre esses encontros entre os povos do passado, converse com os colegas sobre as seguintes questões. Você, no caso, conversará com a sua família. É possível hoje conhecer diferentes lugares e povos do mundo mesmo sem sair de casa? Você acha que a tecnologia atual pode nos ajudar a aceitar e a respeitar as diferentes culturas? Até a próxima aula!